Então tem crente que é pior do que o diabo. Hoje você vai ver pastor diz em podcast que quem não dizima é ladrão. Por que esses pastores vivem dizendo isso e jogando isso contra o povo? Para o povo viver com medo, falando que Deus o castigará se não pagar certos valores. Pessoas são condenadas a viver debaixo de um jugo onde pastores vivem milionários, enquanto alguns passam fome e não entendem que o dízimo era alimento na velha aliança e que hoje em dia pessoas devem ofertar em seus templos, mas não dizimar, para que muitos pastores vivam em luxo enquanto gastam milhões em viagens, ostentam carrões, relógios, mansões, enquanto as pessoas passam necessidade. Veja nesse vídeo, dê seu comentário, se inscreva no canal e vão desmascarar esses falsos profetas, esses pastores corruptos e ladrões. Dízimo é da nova aliança ou da velha aliança? O apóstolo Paulo disse, cada um contribua segundo o propósito do seu coração. Mas o meu coração é enganoso. O meu coração não quer dar nada, o meu coração só quer receber. A minha vontade humana só quer receber, não quer dar nada. Então tem crente que é pior do que o diabo. Porque o diabo, nós sabemos que o diabo quer fechar a igreja. Nós sabemos que o diabo quer fechar a igreja. E pior é aqueles que congregam, usufruem e não ajudam com nada. O diabo olha e fala, eu vou fazer o quê? Você tá fazendo tudo aí. Então a pessoa, não tô dizendo que se não dá o dízimo vai pro inferno. Não é nada disso. Mas como é que pode alguém fazer o papel do diabo se chamando cristão? Não ajudar a obra que congrega. Ah, mas é que eu fui ferido. Ah, mas é porque o pastor lá roubou. Ah, mas é que o pastor lá anda de carro não sei o quê. Ô miserável, não é todo mundo que é assim. Você não pode julgar todo mundo. Tem que observar. Imagina você pegar um pastor que é fiel a Deus, que é temente a Deus, que investe na igreja, que investe nas vidas, que investe nas almas, e a pessoa que está dentro da igreja não ajuda. Então, o infiel, eu tô falando isso que eu falei isso na minha igreja. Eu não atendo o infiel. Como assim? Não atendo. Se o cara não é dizimista, o senhor não dá um gabinete pra ele? Não atendo, não. Mas aí o senhor não tá fazendo a função pastoral? Não atendo. Tem que atender, pastor. Infiel não atendo. Ele vai se tornar fiel depois do seu atendimento. Vai nada, porque às vezes tá 2 anos dentro da igreja, escutando a palavra, vendo os testemunhos, porque assim, ó, porque eu sei que tem gente que vai me julgar por isso, mas tá tudo bem, pode bater com as costas largas. Vamos lá. Eu tô há 6 anos na igreja. Nós temos hoje 10 famílias na nossa associação. 10 famílias que todos os meses recebem uma cesta básica. Eu não tô falando aquela cesta básica do mercado não, que tu compra fechadinha. Eu tô falando 5 kg de arroz, 2 kg de feijão, ovos, leite, frango. Eu tô falando disso. Eu não tô falando de cestinha básica, que leva no culto de ceia, que muitos nem querem levar. Eu tô falando de algo de dignidade. Não é cesta básica, é cesta alto padrão. É cesta alto padrão, é algo que eu colocaria na minha casa. Então, tem crente que tá vendo todo esse trabalho que nós estamos fazendo e não coopera. Não ajuda, não colabora. Quer te sugar. E os sanguessugas a gente tem que tirar da nossa vida. Tu acha que o tempo que eu poderia dar para outra pessoa que está colaborando, que verdadeiramente está ajudando, eu vou dar para aquele que é infiel? Não dou. Pode me criticar, pode falar o que for, eu não dou. Mas apóstolo, mas por que tu considera uma pessoa infiel por não devolver o dízimo? Nós temos um respaldo bíblico para considerar alguém infiel porque não está sendo dizimista? A pessoa é fiel com o quê? Com aquilo que ela acredita. Então se a pessoa não acredita na obra que ela congrega e sobre a cobertura espiritual que ela tá, então ela tem que procurar um lugar que ela realmente acredite, para que lá ela seja abençoada. Porque uma pessoa que está congregando numa igreja, ela cumpre só uma parte do que a escritura diz, mas não cumpre a outra, ela também está negligenciando as bênçãos para ela mesma. Ela mesma está negligenciando as bênçãos de Deus para a vida dela. Porque você não precisa dar o dízimo, você não vai desfrutar daquilo que o dízimo faz na vida das pessoas. Você não pode desfrutar daquilo que você não faz. Certo? Então, a pessoa que é dizimista, ela desfruta de uma bênção da parte de Deus. Ser dizimista ou não, é problema de cada um. Mas quando eu sou dizimista, eu desfruto daquilo que Deus tem pra minha vida financeiramente. E quando eu sou infiel, eu não desfruto. Como é que eu chego pra Deus pra exigir algo de Deus ou pedir algo pra Deus em oração, sendo que eu sou infiel, sendo que eu não cumpro princípios? Quem não cumpre princípios não vive propósito. Quem acaba queimando etapas tem que voltar pra consertá-las. Quem quebra o princípio é quebrado por eles, né? Você tá entendendo? É nesse sentido que eu estou falando. Porque você imagina, tem gente que não quer atendimento, tem gente que quer encher o nosso saco. Tem gente que não quer ser atendido porque não quer mudar de vida. Eu não estou falando de um crente de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Eu estou falando de crente que está 3 anos, 4 anos, 5 anos na igreja. Será que a palavra está sendo mal pregada para que ele não mude? Para que ele não se transforme? Mas o Ato dos Apóstolos diz, e eles tinham tudo em comum. Eu sonho com esse tipo de igreja, com que as pessoas olhem para a dificuldade uma das outras e cooperem, não que você tenha que ficar se humilhando, pedindo. Vamos lá, irmãos, vamos lá. Se eu sei que a pessoa está com o aluguel atrasado e eu posso ajudar, eu vou ajudar. Mas hoje as pessoas estão mais preocupadas consigo mesmo. Mas a pessoa é infiel porque quer ser infiel ou as condições da pessoa é precária? Às vezes essa pessoa que o senhor está chamando de infiel, ela não consegue dar o dízimo, mas está dando oferta lá, pastor. De alguma forma. Que o senhor não vê, mas está ofertando de forma voluntária. E ela todo mês fala, não, eu vou fazer um propósito aqui para começar a devolver o dízimo. Só que aí, de repente, a grana que entra tá dentro do saquinho furado e ela tem um sentimento de culpa terrível. Por que tá dentro do saquinho furado? Por causa da infidelidade. Por causa da infidelidade. Mas a pessoa tá tentando melhorar, mas não consegue. Mas não consegue melhorar, por quê?
uma má administração da finança. Recebe essa palavra. Aquilo que eu não dou pra Deus, eu dou pro diabo. Não dou pra Deus, eu dou pro diabo. Você acha que Deus me fez pra ficar na farmácia todo mês? Não. Você acha que Deus fez o meu carro pra ficar na mecânica todo mês? Não. Então como é que eu tenho disponibilidade pra dar nessas coisas, mas não tenho disponibilidade pra dar pra Deus? Onde é que tá o erro? Eu ia falar, mas é por necessidade. E eu não necessito de Deus, não, né? Pois é, tá entendendo? Mas a pergunta é que aí eu não tô dando pra Deus, né? Eu tô dando pra igreja, pro pastor. Então. O senhor sabe que no Antigo Testamento os dízimos era dado nas mãos do sacerdote e servia como concordo. salário para o sacerdote, né? Sim. Se nós falarmos isso hoje, que o dízimo é Meu salário pro pastor. Eu já saio daqui processado. Eu não tenho salário. A oferta era para a manutenção do templo, mas o dízimo era para a manutenção do pastor. Somos em 4 pastores lá na igreja. Pastor Leonardo, pastora Thalita, Bispo Andréia e eu. Somos 4. Coloca lá também. 4 pastores. E nenhum de nós ganha salário. Pastor Leonardo trabalha na Urbano. Trabalha das 5 da manhã às 11 da manhã. Eu também trabalho. Eu trabalho como corretor. Faço os meus negócios. Entendeu? Eu trabalho como auxiliar de eletricista. Eu faço serviço de elétrica. Pra cima e pra baixo. Mas as pessoas veem isso? Claro que não. Vê o carro que tu anda. Vê o carro que eu ando. A casa que tu mora. Vê o telefone que eu uso. A roupa que usa. Entendeu? É isso que as pessoas veem, mas ninguém vê. Tem um médico na minha cidade, só não vou falar o nome dele por... né? Tem um médico na minha cidade que todas as roupas que eu visto é ele que me dá. E ele não vai lá na igreja. Ele não vai lá na igreja. Mas ele me dá todas as roupas. Apóstolo, ó, esse mês tem tanto lá pro senhor gastar. Ele deixa pago pra mim na loja. Vai lá, apóstolo, pode gastar tanto. Por quê? Eu orei pela família dele e Deus trouxe a cura. Foi eu que trouxe a cura? Não, quem trouxe foi Deus. Mas Deus tem que usar um instrumento. Agora, voltando ao dízimo. Se a pessoa não dá por infidelidade, é porque ela não confia no pastor, porque ela não dá pra Deus mesmo, e Deus não precisa do dinheiro de ninguém. Deus não quer o dinheiro de ninguém. Mas se a pessoa não dá, ela não dá porque ela não confia naquele pastor. Então se ela não confia lá, por que ela tá lá? Vai pra um lugar que ela confia. Vai pra um lugar que ela vai confiar e ela vai ajudar. O ano que vem, só pra você ter ideia, nós temos uma associação, onde já 10 famílias, todo esse ano nós sustentamos 10 famílias. O ano que vem, sabe o que nós vamos fazer com a nossa associação? Nós vamos atender mães de crianças atípicas. Nós já fazemos isso, tá? Nós só vamos abrir ao público. Nós atendemos mães de crianças atípicas. Pra quê? Cabelo, unha, autoestima. Porque a mãe de uma criança atípica não tem como se cuidar. E o ano que vem, esse é o papel da nossa associação. Não só dar o alimento, mas também cuidar dessas mães que têm crianças atípicas que não conseguem fazer. Vão ter eventos na igreja, junto com as APAES, junto com o AMA, que são os órgãos reguladores. Vai ter eventos desses na igreja, custeados pela igreja, para essas pessoas, que são de uma situação precária. Isso é feito com os dízimos e ofertas? Dízimos e ofertas. E os que congregam comigo, que estão aí, se tem gente aí na live aí, que congrega comigo, pode atestar. Você que congrega comigo, que tá aí, diz aí se isso acontece ou não acontece na nossa igreja. E é investido também na igreja, na E é investido na igreja. Dando conforto para os membros Mas da eu não igreja. tenho salário, tá? Não tem? Pode olhar lá. Eu libero a conta bancária pra quem quiser da Mas igreja. eu apóstolo, eu vejo alguns pastores fazendo cobrança de púlpito. Se você não é dizimista, você não deveria estar sentado nessa cadeira confortável, não deveria estar usando o banheiro limpo, não deveria estar usufruindo do nosso conforto, do nosso templo. O senhor concorda também com essa fala? Quem não é fiel não deveria usufruir. É a expressão do senhor, né? Se não é fiel, eu não atendo no gabinete, eu não atendo infiel. Então o senhor corrobora com essa fala. Se não é fiel, não deve usufruir da estrutura? Não colaboro com essa forma. Sabe por quê? Mas se o senhor não atende o infiel, oxe. Eu não atendo porque isso demanda de mim e não da igreja. A igreja é pública, ela é pra todos. Então todos podem usufruir. Agora, a minha pessoa é diferente. Eu sou um dos pastores da igreja. Eu atendo se eu quiser. Quem eu quiser. Essa é a verdade. Porque quando tá faltando comida na minha casa, ninguém me procura. Quando eu tô no estreito pra pagar a luz e a água, ninguém me procura. São poucos os que me procuram. Tá entendendo? Por isso que eu digo que eu não atendo o infiel, eu só atendo quem é fiel. Porque aquele que é fiel, ele tá tirando um peso das minhas costas, que é o aluguel da igreja, que é a água, que é a luz, que é o lanche das crianças. Tá entendendo? Eles estão tirando esse peso das minhas costas, porque senão eu teria que trabalhar pra poder colocar dinheiro lá. Agora, fato, quem é dizimista e ofertante fiel tem uma vida abençoada por Deus. Vive uma vida plena. Isso é fato. Isso é fato. E aqueles que não são dizimistas e não são ofertantes, porém, eles investem em pessoas, porque tem muitas empresas que não é dizimista, não é ofertante, mas investem em pessoas. É como se fosse que ele estivesse dando de sua empresa o dízimo, investindo em pessoas. Eu tenho um casal que congrega comigo. Eu tenho até falar o nome deles, são filhos na fé, o Valério e a Indiamara. Congregam comigo. Ela era costureira numa empresa. E ele trabalhava com painel solar para uma empresa. Ele ganhava 4 mil por mês, ela ganhava mais uns 2 e pouquinho. Através de uma palavra minha, falei, sejam dizimistas e vamos casar. Nada desse negócio de amaziado, vamos casar. Eles fizeram do jeito que eu falei. Hoje cada um tem a sua empresa. Que benção. Cada um tem a sua. Ela tem a empresa dela de costura e ele tem a empresa dele. Eles começaram com o MEI e agora já tiveram que migrar para o Simples Nacional. Os dois ganhavam 6 mil, hoje já deve estar ganhando acima de 6 dígitos, né? Tá entendendo? Fiz a conta aqui. É diferente. Quer ver uma outra questão sobre o dizimista? Tem a minha filha mais velha, terapeuta ocupacional, trabalha na APAE, dizimista, certinho, recebe o salário e já dizima. Ela vai viajar para Israel agora? Sabe quanto que ela pagou para ir? A passagem é 20 mil, ela ganhou, pagou 7 mil só. Que bênção. Primeira viagem dela internacional, tá indo para Israel. Ela vai junto com a mãe dela. Você tá entendendo? Ser dizimista me abre portas. Ser dizimista, Deus
estou nessa situação. Mas as pessoas não querem ter essa conversa porque as pessoas estão machucadas. E que não é dizimista? Porque um dos motivos hoje, das maiores críticas à igreja, é essa questão do dízimo e da oferta. Um dos motivos de muitos se desigrejarem hoje é essa questão do dízimo e da oferta. Quem não é dizimista, o que está sobre ela? Sobre a pessoa? Então, quem não é dizimista não vai usufruir das bênçãos materiais que Deus tem. Só isso. E o senhor concorda com a fala do missionário R.R. Soares e de outros pastores que diz que aquele que não devolve o dízimo está roubando a Deus? Então, isso tem que ter uma interpretação muito séria, porque essa questão de roubo, as pessoas pegam muito no literal essa palavra, né? Porque a Bíblia diz, né? Em que me roubais? Mas não está falando para o povo, está falando para os sacerdotes, né? Os sacerdotes estavam roubando. Como no tempo de Eli, né? Ofne e Finéias, o próprio Eli sabia do roubo. Então Deus está falando para os sacerdotes. Para os pastores. Não está falando para a igreja, está falando para os sacerdotes. Eu não concordo um pastor ter uma vida de luxo, a não ser que ele trabalhe, que ele tenha empresa, que ele tenha um negócio dele. Agora, precisa você andar com uma Porsche de $500 mil porque você é pastor? Precisa tu ter uma casa de 20 milhões porque tu é pastor? Precisa. Agora é diferente, tem pastores que têm livraria, tem pastores que têm garagem de carro, pastores que trabalham no digital. Bivocacionado, é um grande empreendedor. É um grande empreendedor, é diferente. Ele está mantendo aquele luxo com o dinheiro que entra do trabalho dele, né? Com o seu marketing, com a sua imagem. Agora também aposto que tem o outro lado da moeda, né? A gente tá falando dos dizimistas e dos infiéis nos dízimos e nas ofertas, mas também tem aquele crente que é fiel nos dízimos e nas ofertas e quando tá passando necessidade não tem assistência da igreja. Tem gente que se doa a vida toda pra tirar ali um pouco do seu pouco... eu vou usar a expressão, muito do seu pouco salário pra doar pela fé de forma voluntária na igreja, e às vezes a pessoa fica doente, às vezes acontece um problema familiar, acontece uma tempestade que leva as telhas e tal, enche a casa, às vezes sofre com luto, às vezes passa por uma necessidade de doença muito forte. A igreja não olha que essa pessoa foi dizimista ou fiel a vida toda pra agora suprir a necessidade que, não, irmãos, vamos lá colaborar com essa pessoa agora, e por muitas vezes vira as costas, né? Tem. Olha o trabalho que... Eu tô falando de mim, né? Não posso falar dos outros. Olha o trabalho que nós vamos desenvolver. Tem uma irmã lá, que ela é sozinha, só ela e a filha. O mato tá crescendo no quintal, o muro tá meio apagado, a tinta. Eu já conversei com os obreiros. Pessoal, vamos lá comigo. Nós vai roçar o quintal dela, nós vai pintar o muro, nós vai pintar a casa que é de madeira. Vocês topem comigo nesse? Topa. Então nós vamos fazer. Ela era uma dizimista que passou por um problema de saúde. Nós estamos ajudando. E nós vamos fazer o que agora? Vamos roçar o quintal, vamos pintar. Isso tudo com o quê? Com recurso da igreja. Com recurso daqueles que são fiéis. Tá entendendo? Então eu tenho que falar da minha pessoa, tenho que falar daquilo que eu faço como pastor, né? Então, quando a pessoa, ela diz assim, ó, não, esse mês eu não vou devolver o dízimo, mas ela come pizza, ela come cachorro quente. Tudo bem que é o trabalho dela e tá tudo certo. Ninguém é obrigado a nada. Mas imagina só, eu não teria coragem de levar meu filho na salinha das crianças e saber que outro pai tá pagando pelo aquele lanche que eu poderia também ajudar. Ser participante. Eu não conseguiria fazer isso. Nós temos um projeto agora, lá pra igreja, né? O pastor Leonardo tá resolvendo isso aí, pra colocar um playground dentro da igreja. Pra quê? Pra que as crianças tenham um momento de interação. Tem a sala, com as cadeiras e carteiras, tudo certinho, onde elas vão ser ministradas, mas depois que a parte do lanche, eles vão poder lanchar e vão poder brincar. Como é que é o apóstolo? As crianças estão indo para a igreja ou estão indo para um parque? Não, elas estão sendo evangelizadas na idade delas. Não, apóstolo, as crianças. O senhor não cresceu na igreja, nunca precisou disso. Eu preciso de uma sala, preciso das tias. É uma linguagem, eu até entendo hoje, mas ficar levando playground, parquinho para a sala das crianças, sendo que deveria ensinar a Bíblia, fazer culto, ensinar as crianças a dirigir um culto, a ler a Bíblia. Não, pelo amor de Deus. As crianças não são a minha filha. A igreja está deixando de ser igreja, fazer um parque de crianças. A minha filha, se eu deixar... Já tem igreja aí que já tem uma praça de alimentação mais bonita do que shopping. Você já tá deixando de ser igreja pra ser. Se eu deixar, shopping, a minha filha já entrega até revelação. Agora, eu tenho crianças do espectro autista que não conseguem. E aquilo ali faz o quê? Faz com que elas fiquem mais tranquilas, faz com que elas deixem os seus pais também serem ministrados. E elas estão sendo ministradas lá. É que não consegue ficar muito tempo. Então, é uma estratégia. Mas aí vai conseguir mais vendo playground ali. Eu vou prestar atenção com o playground ali pra brincar depois. Quem vai prestar atenção? Vai ficar numa sala, fechado, bonitinho, meu querido. Abre a mente. Abre a mente, meu irmão. Abre a mente. Eu, como pastor, eu não posso só pensar em mim, naquilo que é bom pra mim. Eu tenho que pensar naquilo que é voluntário pra igreja. Eu tenho que pensar nos pais. Eu tenho que pensar nos pais de crianças com espectro autista, né? Eu tenho que pensar em muita coisa. É por isso que eu digo que a ajuda da igreja, quando a igreja ajuda, não só financeiramente, mas quando a igreja coopera, que eu tenho irmãos que passam veneno nos matos lá na igreja, que lavam as calçadas, que lavam os vidros. São tudo irmãos que fazem isso. De forma voluntária. De forma voluntária. Por que eles fazem isso? Porque eles veem a necessidade de ajudar. Porque a igreja trouxe pra eles algo que eles nunca iriam conseguir. Agora, relacionado ao dízimo, essa sua frase é muito forte, né? Existe muitos crentes que o diabo tá dando lição pra que é pior do que o diabo. Como é que é? Pior do que o diabo. É pior que o diabo, ó. Fofoca.
Um monte de crente fofoqueiro. O crente quer matar o outro, não adianta. Tem uma polêmica sua, vão te atacar. É de outra religião? Não é. São os crentes. Que nem agora, estão me atacando, com certeza. Estão descendo além em mim. Depois os cortes vão descer além em mim. Mas eles não sabem a minha história. Você sabe porque você foi lá na igreja. Eu tenho uma história, sou pai de família. Entendeu? Mas eles não querem saber. Porque eles querem só aquilo que agrada o seu coração, a sua alma. Então... Mas você viu outra fala também? Qual foi a fala lá, Léo, que você lembrou que ele falou que muitos crentes deveriam aprender com o diabo, é isso? Não, o diabo aprende com os crentes. Ah, não, o diabo aprende com os O crentes? diabo aprende com os crentes. Como assim, pastor, o diabo aprende com os crentes? Porque os crentes são terríveis, varão. Por isso que eu tô dizendo, crente. Porque quem nasceu de novo não é crente, é filho. Quem nasceu de novo é filho.